Olá! Nesse vídeo, vamos aprender como implementar a análise de crescimento conhecida como tempo de passagem. Tempo de passagem é o tempo médio necessário para que as árvores de uma classe diamétrica passem à classe seguinte. Para que a gente consiga implementar a análise de tempo de passagem, é necessário termos dados de inventário contínuo, isto é, uma árvore tem que ter sido medida 2 vezes ao longo do tempo. Por exemplo, nessa base de dados, nós temos uma medição ocorrendo em 2012 e outra medição ocorrendo em 2014. Nós já preparamos a base de dados. Ela já está pronta para ser utilizada em qualquer análise de crescimento. Se você não sabe fazer isso, dá uma olhada no outro vídeo onde nós ensinamos a calcular o centro de classe, o incremento diamétrico e o incremento diamétrico anual. Partindo dessa informação, é muito simples implementar a análise de tempo de passagem. O primeiro passo é implementar uma tabela dinâmica para que a gente consiga calcular o incremento diamétrico anual médio por classe diamétrica. Para isso, vamos em Inserir, Tabela Dinâmica. Ele já pré-seleciona a nossa base de dados e vou pedir essa tabela dinâmica numa nova planilha. Vamos montar a tabela dinâmica da seguinte forma. Nas linhas, colocaremos o centro de classe da primeira medição. E nos valores, colocaremos o incremento diamétrico anual, sem valores negativos e sem os cálculos com erros. E colocaremos também a contagem de árvores. Vamos agora ajustar a estatística. O incremento diamétrico, nós desejamos que seja média. E as árvores, nós desejamos que seja contagem. Note que agora nós temos o centro de classe, a média do incremento diamétrico e o número de árvores presentes nessa classe diamétrica. Perceba que, como esperado, o número de árvores tende a diminuir à medida que o centro de classe aumenta. Perceba ainda que, a partir da classe 102,5, o número de árvores é muito baixo. Por isso, nós descartamos o tempo de passagem para esses indivíduos, uma vez que essa média ela não é confiável, já que vem de poucos números observados. Vamos marcar esta região com uma cor vermelha para nos lembrarmos de que nós não utilizaremos esses valores daqui por diante. O próximo passo é trazermos os dados da tabela dinâmica para uma nova tabela B4, de forma a sair da tabela dinâmica. Isso é necessário para que a gente possa criar gráficos. Não é possível montar gráficos em cima de dados de tabela dinâmica. Por isso, a necessidade de transportar para essa nova tabela que você pode ver que está fora da estrutura da tabela dinâmica. E a gente aproveita, ao fazer esse transporte, nós já organizamos e retiramos os centros de classe com baixo número de observações. Agora,
podemos selecionar as observações e inserir um gráfico de dispersão. Veja que nós já temos aqui embaixo o centro de classe e os pontos contendo o incremento diamétrico anual. Como é esperado, o gráfico do incremento diamétrico anual mostra que, quanto maior o diâmetro, maior é o incremento. Desta forma, é de se esperar que uma árvore que está na classe de 97,5, ela vai demorar menos tempo para crescer e passar para a classe seguinte, porque ela tem o incremento diamétrico anual superior, enquanto que uma árvore que está na classe de 12,5, ela levará mais tempo para crescer e passar para a classe seguinte. Com base no incremento diamétrico, é possível, então, calcular o tempo de passagem. O tempo de passagem é definido como o intervalo de classe, 10 centímetros, dividido pelo incremento diamétrico anual. Essa conta eu posso aplicar para todos os centros de classe. E agora nós temos o tempo necessário para uma árvore passar por cada uma das classes diamétricas. Uma árvore que hoje tenha 18 centímetros, ela está na classe diamétrica de 17,5. Portanto, para atingir o diâmetro mínimo de corte, ela terá que passar pela classe de 17,5, de 22,5, de 27,5, 32,5, 37,5, 42,5, 47,5. Podemos chegar à conclusão, então, que uma árvore que tenha 18 centímetros, ela levará aproximadamente 185 anos para passar das classes e atingir o diâmetro mínimo de corte. Uma outra opção é você utilizar esses pontos observados e ajustar um modelo. E com este modelo, você aplicar e realizar esses mesmos cálculos aqui. A vantagem do modelo é que você consegue preencher de centros de classe que não foram observados na sua base de dados. Como, por exemplo, eu não observei dados suficientes da classe 102,5. Portanto, eu não consigo calcular o tempo de passagem. Agora, se eu tiver um modelo, eu consigo usar este modelo para inferir o incremento diamétrico e o tempo de passagem de classes que não foram medidas em campo.